Olá, meu irmão, uma boa noite para você. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje, neste momento, que é onde nós vamos falar desse maravilhoso Deus, onde nós vamos expressar o amor e o cuidado desse Deus pelas nossas vidas. Seja bem-vindo ao nosso canal Constância, um canal na qual tem a incumbência de trazer algo do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. A finalidade desse vídeo de hoje é sobre você acreditar e confiar. É sobre você não desistir. É sobre você não olhar para trás. É sobre você entender o seu propósito e aquilo que você anseia conquistar. O interessante é que quando Deus ele nos criou, ele fez o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O interessante é que nós não podemos ver Deus, nós não podemos tocar em Deus, porque Deus é Espírito. Mas nós entendemos que através da Tua Palavra, dos manuscritos, nós entendemos que Deus, Ele, após ter criado o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele capacitou, Ele colocou sabedoria, Ele colocou entendimento no homem. A sapiência de Deus ela é muito grande, ela vai além do que os meus olhos conseguem imaginar, vai além do que a minha mente consegue imaginar. Nós, por mais que nós tentamos, nós não conseguimos imaginar Deus na sua totalidade. Deus, ele se faz presente em tudo que você possa imaginar. Deus, ele é o Criador do universo, o Criador do mundo, ele é o Criador de tudo. Mas esse Deus, ele é tão maravilhoso, que quando ele nos criou, quando ele nos fez, ele colocou qualidades em nós, colocou a condição do homem de saber interpretar o que é o certo e o que é errado. A natureza humana, quando Deus formou, quando Deus criou o homem, Ele capacitou esse homem. Ele deu inteligência para este homem. E a Bíblia, então, ela vai nos dizer que Ele coloca esse homem em um jardim. E esse homem ali, ele começa a cuidar daquilo que Deus havia colocado sobre os seus ombros, sobre a sua vida, sobre a sua responsabilidade. E se nós formos entender dentro do que está escrito, Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano que Deus formou, ele era dotado de uma tamanha inteligência, ele era dotado de conhecimentos profundos a respeito de Deus, a respeito do próprio Deus. Porque se você for olhar o que está escrito no início, nós vamos ver ali Deus a todo instante e momento se relacionando com o homem, conversando com Adão.
E o que eu quero deixar para o nosso entendimento? Você não é simplesmente um ser humano que não tem capacidade e que não tem inteligência. Deus, Ele te formou, Ele te criou. Mas Ele te colocou inteligência, Ele te deu dons e talentos grandiosos. Às vezes eu fico imaginando e pensando que nós somos diferentes, porque somos inteligentes. Mas o homem, ele não consegue usar 10% daquilo que Deus deu para ele de inteligência. Aqueles que conseguem chegar a esse nível, eles se destacam mais. Eles são pessoas diferentes. Você pode ver que existem milhares de pessoas no nosso globo, no nosso mundo, mas você vai entender que algumas se destacam mais do que a outra. Não que Deus faz acepção de pessoas, não. É que algumas entendeu e colocou em prática e usa a sua inteligência da maneira correta e certa. Então, o que eu quero deixar para você nesse vídeo, usa aquilo que Deus te deu. Ao invés de você ficar se queixando, se perguntando de algumas coisas, começa a trabalhar com a sua cabeça, com a inteligência, com o dom que Deus te deu. Não esconda o dom que Deus colocou sobre a tua vida. Não permita que isso seja algo monótono na sua vida. Deus, Ele te deu inteligência. Deus, Ele te deu estratégia. O que você precisa é de usar ela. Só que nós, seres humanos, esquecemos disso. Sabe por quê? Porque o bem e o mal, a todo momento ele está em nós. Devido à queda do homem no jardim do Éden, o homem então, ele permitiu que esse sentimento, esse medo entrasse sobre a vida dele. Ele permitiu, devido à desobediência, que a dúvida entrasse na vida dele. Mas se você for olhar pela luz da Bíblia, antes do homem ter sofrido essa queda, Adão, ele era um homem extraordinário. Mas nós herdamos esse lado ruim que Adão permitiu entrar sobre a sua vida. Até então Adão era um homem perfeito. Então, querido, eu queria dizer para você, existe hoje, devido à queda do homem no Éden, existe hoje esses dois sentimentos. O medo, a insegurança, né, que se traduzem em medo, e o bem, que se traduz em coisas boas, em acreditar, em fazer o que é certo. Então eu quero fazer esse vídeo hoje para você entender que você você pode muito mais do que você imagina. Você pode chegar em lugares muito além daquilo que você imagina. Mas a partir do momento que você fazer o que é certo, usar a inteligência que o Deus, o Criador, colocou sobre a tua vida. Deus, Ele colocou dons, Ele colocou inteligência sobre nossas vidas. Nós precisamos de usá-la ela, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Fazendo isso, você vai ver como
a sua vida, tanto espiritual, emocional, sentimental e material, ela vai ter uma viravolta. Começa a fazer isso. Começa a trabalhar partes da sua mente, da sua vida, que você ainda não trabalhou. Faça como um garimpeiro. Ele está no garimpo, mas ele vai explorando outros lugares onde outras pessoas não foram ainda. O que nós precisamos é de fazer isso, é explorar áreas em nossas vidas que ainda não foram exploradas por causa do medo. Às vezes nós deixamos de arriscar, de acreditar, de confiar, porque esse sentimento do medo, ele existe em nós por causa da queda do homem desde o começo. Mas ao invés de nós darmos vazão e ouvido para o medo, por que nós não fazemos o lado positivo, o lado do bem? Então começa a trabalhar isso na sua vida. Começa a fazer aquilo que é positivo. Começa a consertar lacunas, brechas que precisam de ser consertadas. E aí você vai ter um entendimento que você pode muito mais do que você imagina, porque Deus te deu isso. Deus, ele colocou isso sobre a tua vida. Deus, ele te capacitou para isso. Deus, ele te deu uma sabedoria tão grande que muitas das vezes você deixa de usar ela por causa de algumas inseguranças. Às vezes você deixa de tentar, de arriscar, porque você tem medo. E o medo te impede você de conseguir. Então, querido, eu faço esse vídeo hoje para que você venha entender, você é bem mais do que você imagina. Deixa fluir, deixa sair de dentro de você aquilo que você acredita, o objetivo, aquilo que você deseja. E eu tenho certeza que se você acreditar bem mais do que você acredita, você vai comentar alguma coisa de especial nesse vídeo, nessas palavras que estão sendo lançadas sobre a tua vida. Palavras de bênção, palavras de despertamento. Então que o eterno Deus possa segurar nas tuas mãos e usa os talentos que Deus colocou sobre você. Usa aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus te deu muito entendimento e muita sabedoria. Deus te deu inteligência. Basta você saber usar na hora certa e no momento certo. Querido, que Deus venha te abençoar. Fica com essa meditação. Fique com essas palavras. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal para que você venha estar recebendo notificações de novos vídeos. Mas uma coisa você tem que entender. Deus, ele colocou dons, talentos especiais na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarda e te livre de todo mal. Tenha um ótimo dia. Compartilhe com alguém esse vídeo e Deus, ele há de te abençoar. Você está ouvindo, é a palavra do Eterno, é a palavra de Deus, é a palavra que nos dá força, ânimo e nos dá inteligência. Use a sua inteligência, não para fazer o mal, mas faça o bem. E você verá que Deus vai te honrar poderosamente. E não se esqueça, sorria sempre, porque o teu sorriso, ele atrai coisas boas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.